Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver o conteúdo da nossa segunda aula, ainda é uma aula mais teórica, né? É, como eu disse para vocês, a gente vai começar a parte teórico, prático, a partir da quinta aula. Então, a gente vai falar da estrutura de um compilador. Já cheguei a comentar com vocês algumas vezes, mesmo no primeiro módulo da disciplina, né? Quando eu fui explicar o que que um compilador fazia, o compilador da linguagem C fazia, né? Expliquei por cima e falei, ó, mais para frente a gente vai ver isso com detalhe. E chegou a hora. A gente vai ver agora um overview, né, uma visão geral, e depois, nas próximas aulas, né, a partir da quinta aula, a gente vai ver cada uma dessas partes de forma bem mais detalhada e como implementar, né, como criar a nosso componente do compilador. Então, pessoal, o compilador ele é dividido aí em duas grandes partes, né, o front-end do compilador e o back-end. A gente vai falar disso depois. E cada uma dessas partes tem módulos dentro delas que vão executar algumas tarefas, né? Então, o front-end do compilador é ele que vai onde o programa-fonte vai entrar, né? Ou seja, o que a gente digitou da linguagem de programação que a gente vai compilar, que a gente está programando. Esse programa-fonte ele vai passar por um analisador léxico, que em inglês o termo é scanner. Esse scanner ele vai processar essa entrada dividindo esse código em unidades básicas da linguagem de programação que a gente está trabalhando. Essas unidades básicas a gente chama de token, né? Esses tokens que vão sendo gerados, que vão sendo encontrados dentro do código, eles vão sendo passados. Essa passada, ela pode ser sob demanda, eu vou lendo tokens novos e eu vou passando para o analisador sintático, ou podem ser diversas passadas dentro do compilador, isso a gente vai ver depois, tá? Enfim, o analisador léxico vai enviando os tokens para o analisador sintático. O termo em inglês que a gente vai usar bastante é parser, tá? Analisador. E esse parser ele vai construindo uma representação intermediária daquele código que a gente escreveu para depois ela ser processada e chegar no código objeto ou no programa objeto. A gente vai ver. Existem algumas estratégias, né? Uma das estratégias é utilizar uma árvore sintática abstrata que a gente vai ver como implementar e como construir essa árvore. Como eu disse na aula anterior, a gente já fez alguma coisa parecida lá no segundo semestre do curso. Eu lembro que foi até uma coisa bem espinhosa para vocês, porque ainda, vamos dizer assim, não era a hora, né? Mas como o livro-texto trazia isso, né? Era um livro de teoria de linguagens de programação, né? De paradigmas. Vocês lembram aquele livro do Sebesta? Eu decidi passar aquilo. Eu não sei se o Gabriel tem passado para as próximas turmas. Eu acho que não, para as turmas atuais, né? Enfim, o analisador sintático vai criar essa estrutura de dados que ela vai passar a ser processada, vai passar a ser caminhada, né, atravessada, né, com o tree traversal, né, para dar entrada para os próximos passos do compilador. Existe uma outra estrutura de dados que vai auxiliar no processo de análise sintática, que é chamada de tabela de identificadores ou tabela de símbolos, né? Que é até a ideia da tabela de símbolos que a gente traz lá de estrutura de dados, que a gente viu, lembra? Tabela de símbolos a gente implementou usando busca sequencial, depois implementou usando busca binária, eram implementações meio ingênuas, né? Depois a gente partiu para implementações mais sofisticadas, né? Como árvores binárias de busca, árvores binárias de busca balanceadas e depois as tabelas de dispersão. Então, tem uma implementação de tabela de identificadores ou tabela de símbolos aqui para auxiliar no processo de análise. E então, essa estrutura ela vai sendo analisada pelo analisador semântico que vai dizer, bem, eu tenho uma estrutura sintaticamente correta, mas ela faz sentido, né? Por exemplo, né, se a gente fosse dar um exemplo em português, sei lá, a bola é gostosa. Não é esquisito esse gostosa para bola? Não cabe muito bem esse adjetivo para bola, né? Gostoso, normalmente a gente está dizendo em relação a alguma situação ou alguma coisa que a gente come, né? Bola é estranho ser gostoso, né? Pode até ser, né? Dependendo da conversa, mas não faz muito sentido. Então, o analisador semântico, que a gente vai chamar aqui em inglês assim, o termo é analisador
é o analisador de restrições, né? Ele vai ver se aquela estrutura sintática, apesar dela válida sintaticamente, se ela faz sentido para a linguagem de programação que a gente está trabalhando, que a gente está projetando. Um exemplo mais perto da linguagem de programação seria, por exemplo, numa linguagem que onde eu vou inicializar uma variável do tipo caractere, eu só posso ter o literal de caractere, ou seja, entre aspas simples, eu tentar atribuir para ele uma string, eu tentar atribuir para ele um inteiro ou um número em ponto flutuante, tá? Então, o analisador semântico vai fazer esse tipo de verificação. Faltou falar aqui, né? Todos esses estágios eles vão ter tratamento de erros. Então, quando acontecer alguma coisa, isso vai depender da estratégia também de gerenciamento dos erros que vão acontecendo, mas normalmente quando acontece alguma coisa, o compilador já vai parar. E tem estratégias também que o compilador continua analisando, mesmo já tendo o erro, só que esses próximos erros que vão aparecendo, eles começam a não fazer muito sentido, porque eles são meio que carregados pelo erro inicial. Então, normalmente a gente está sempre preocupado com o primeiro erro que aparece, né? Quando a gente está trabalhando com um compilador de verdade, vamos dizer assim, né? Uma linguagem de programação que a gente está trabalhando. Então, o tratamento de erros vai estar atuando em todas essas fases. Muito bem, dividi em tokens, montei a minha estrutura de dados que representa o meu programa, né, que é semanticamente equivalente ao programa. Essa estrutura, ela tem a estrutura semântica dela, né? As coisas que estão nela fazem sentido. Então aí gera-se o código, aí o código objeto, o código final que vai ser que o compilador está gerando, né? Então eu tenho essa geração de código e depois o código que é gerado, ele pode ainda passar por um otimizador. Então, gerando o programa objeto no final. Essa parte de geração e de otimização, ela está na outra parte do compilador que é chamado back-end. Então, a gente tem o front-end, que é onde eu analiso a estrutura, os dados, eu analiso o programa fonte que está entrando, e no back-end é o processo de usar o que foi gerado, o que foi analisado, para gerar um código final, gerar um programa final. Tá? A gente vai falar rapidinho de novo dessas fases aqui. Tá? Acho que era isso que eu tinha que falar aqui. Bem, esses módulos eles são sempre separados? Não, depende da implementação. Tem até compilador, por exemplo, né, compilador da linguagem C. Todo esse processo aqui, ele ainda vai passar esse programa objeto, ele ainda vai gerar um arquivo, né, um código em assembly. O assembly vai ser montado e ainda precisa ligar, né, fazer a ligação com as rotinas do sistema operacional que está sendo utilizado, que o programa está sendo compilado. Então vai ter mais um componente aí dentro, entre aspas, na verdade não é dentro, mas é um programa separado, que é o ligador, o linkador, né? Mas tem outras linguagens que não tem ligador, que ele já está embutido dentro aqui dessa estrutura, ou que simplesmente não tem ligador. Por exemplo, o compilador de linguagem Java ele não precisa disso, porque a API já está disponível. O que vai acontecer vai ser carga de classes que estão em outros arquivos .jar, mas isso aí é detalhe para depois, né? Então, enfim, esses módulos podem ser que eles estejam separados ou não. Então, nem toda fase é separada com uma coleção de módulos. Por exemplo, a análise sintática e a análise semântica podem ser entrelaçadas. Então, por exemplo, na hora que eu estou montando a minha árvore sintática abstrata, eu já posso detectar um problema semântico ali naquela sentença que está sendo analisada e já parar o processo de compilação, já dar um erro, certo? Ou a análise léxica e a análise sintática, eu posso ir processando os tokens e já indo emitindo eles para o analisador sintático já ir montando a estrutura, né? A gente pode fazer isso também, tá? Então, essas coisas normalmente elas estão mais ou menos misturadas, tá? Muitos compiladores utilizam algum tipo de representação intermediária durante o processo de compilação, isso eu já falei. No nosso caso, a gente vai usar uma árvore sintática abstrata, a gente vai construir uma estrutura de dados baseada nos tokens que vão entrando e essa estrutura de dados ela vai ser atravessada, ela vai ser percorrida pelos outros módulos para fazer os processos subsequentes, né? Código intermediário de baixo nível, similar ao código de máquina, mas independente de hardware. Isso aqui é um outro tipo de estratégia, que não é bem outro tipo de estratégia, mas pode acontecer ali dentro, que a gente até vai ver um utilitário, uma ferramenta que vai fazer isso aqui. Por exemplo, a gente está criando um compilador para uma linguagem nova e a gente quer que essa linguagem gere código assembly nativo. Só que para o processador da Intel
eu tenho um tipo de coisa, para o processador da AMD é lógico que eles têm instruções em comum, né? Até o opcode lá, que seria o código em binário para ser submetido ao processador para fazer alguma coisa, ele é igual. Só que eles podem ter instruções específicas. Ó, o compilador da Intel ele tem alguma coisa a mais para processar determinado tipo de dados, o processador da AMD tem outro tipo, ou eu tenho um processador, é um microcontrolador que o assembly vai mudar. Então, eu posso gerar um assembly, vamos dizer assim, genérico, e eu ter um módulo, ter um programa, uma biblioteca ou uma ferramenta que vai ler esse assembly genérico, que é o assembly dessa ferramenta, e vai gerar o código assembly da máquina em si, porque a gente precisa do código assembly da máquina para ser executado, né? Então isso pode acontecer. Algumas otimizações podem ser feitas nas representações intermediárias. Então, antes de eu chegar lá no processo de otimização, que é o último módulo, eu já posso estar realizando algumas otimizações nos passos anteriores. É lógico, né, otimização, eu sempre, pessoal, eu tenho que sair do programa fonte, chegar no programa objeto. O programa objeto ele tem que ser semanticamente equivalente ao programa fonte, ou seja, ele tem que fazer exatamente o que a gente está querendo no programa fonte. Não adianta eu fazer uma otimização que eu quebre a funcionalidade que eu quero. Né? A otimização está sempre preocupada em melhorar. Isso a gente vai ver uma ou duas otimizações que podem acontecer, tá certo? Aqui. Depois a gente vai ter essas otimizações padrão mais simples, quando a gente for ver sobre otimizador. Então, o front-end do compilador, pessoal, ele é responsável pelo processo de análise léxica, sintática e semântica, que é o nosso analisador de restrições lá, né? Então, determina se o código-fonte é válido, determina o efeito pretendido do programa, altamente dependente da linguagem-fonte. É lógico que a gente está processando a linguagem-fonte para gerar representações intermediárias, para dar subsídio para as próximas fases fazerem a síntese, né? Que o back-end vai fazer, que a gente vai ver já. É relativamente independente da máquina-alvo. A gente não está muito preocupado com a máquina-alvo nessas fases, né? E pode incluir algum tipo de otimização de alto nível, que é o que a gente falou anteriormente. Hoje em dia, o processo de projeto de compiladores, essas fases a gente não se preocupa muito. Apesar de que no nosso projeto a gente vai implementar tudo na mão, existem ferramentas para se realizar esses processos aqui. Então a gente automatiza, a gente escreve uma gramática, a gente implementa, a gente cita quais restrições a gente quer e a gente vai ter ferramentas que a gente chama de compiladores que vão processar essa estrutura e já vão gerar os analisadores para a gente. Mas no nosso caso a gente vai percorrer o caminho mais difícil, né? A gente vai andar pelo caminho das pedras, a gente vai implementar essas coisas na mão para a gente ver como que funciona, tá bom? Mas tem ferramentas para isso. Infelizmente, como a gente está nesse modelo de ensino remoto emergencial, eu acho que vai ser um pouco difícil eu forçar com que vocês aprendam alguma dessas ferramentas. Mas quando a gente estiver no presencial de novo para as próximas turmas, a ideia é que essa disciplina seja um pouco mais puxada. Tá? O back-end do compilador ele é responsável pela síntese, né? Ou seja, para gerar o código e otimizar o código para depois ser executado. Gera o código de máquina semanticamente equivalente, razoavelmente eficiente ao programa-fonte, relativamente independente da linguagem-fonte, porque agora a gente está do outro lado, né? A gente quer a linguagem de máquina, e altamente dependente da máquina-alvo. Tudo bem? Como que funciona bem por cima, então, a análise léxica, né? Que é verificar se os componentes que estão dentro do código, eles fazem parte do léxico da linguagem que a gente está compilando, que é o processo executado aí pelo scanner ou pelo analisador léxico, né? Ele identifica as unidades léxicas básicas da linguagem, que a gente vai chamar de tokens ou símbolos. A gente vai chamar de token, tá? Baseado em expressões regulares. Normalmente, quando a gente está implementando um analisador léxico usando uma ferramenta para construção de compiladores, a gente vai descrever o léxico da linguagem usando expressões regulares, com uma sintaxe parecida com o que a gente viu lá em linguagens formais, é lógico, com algumas extensões para facilitar um pouco a nossa vida. Diversos outros operadores, na verdade, tá? Ele remove comentários e espaços em branco excedentes. Então, se a gente tem mais pulos de linha, se a gente tem espaços desnecessários dentro do código, o analisador léxico vai jogar fora, entre aspas, esses dados, né? E ele reporta quaisquer erros que ocorram no processo. Então, muito bem, eu tenho algo aqui dentro, mas ele não faz parte do léxico da linguagem, ele tem que avisar. Tá? Então, um exemplo simples aqui já na linguagem CPRL, que é a que a gente vai implementar. O
operador de atribuição da CPRL, ele é um dois pontos igual, não tem ponto e vírgula no final, aqui no caso dessa linha aqui em específico, tá? Então, essa linha aqui, y, está recebendo x mais 1. O analisador léxico vai processar esse texto, vai dividir em pedaços e vai identificar cada pedaço desse aqui como um token. Então, o y é um identificador, é um token do tipo identificador, ele está na linha 1 do código-fonte e na coluna 1. Então, ele é o primeiro símbolo. Tá? Vejam que a indexação aqui, o autor da linguagem CPRL, ele decidiu que ela inicia em 1 ao invés de 0. Tá bom? O operador de atribuição está na linha 1 e na coluna 3. Vejam, aqui ele não tem um tipo para o operador, tá? Outro tipo de decisão de implementação. Poderia ser um token do tipo operador, tá? Que no caso ele não é. Próximo token, o identificador, o nome dele é x, ele está na linha 1, coluna 6 da linha, né? O mais, adição, é outro operador, né? Que não está identificado como operador. Linha 1, coluna 8. E o 1 é um literal do tipo inteiro, né? Int literal aqui. O valor é 1, né? E ele está na linha 1, coluna 10. Então, o analisador léxico ele vai processando o arquivo fonte e vai gerando como resposta, ele vai emitindo esses identificadores. A gente vai poder também andar para frente e para trás nesse analisador léxico, né? Dependendo da necessidade, e também verificar qual é o próximo token que vem na entrada para a gente tomar decisões, decisões na análise sintática. Eu falei isso na aula passada sobre o analisador sintático descendente recursivo com um símbolo ou um token de look ahead, né? Ou seja, look ahead, né? Olhar à frente, né? Então eu vejo que vem vindo na hora que eu estou processando para eu poder tomar alguns tipos de decisões. Então, a análise sintática, ela verifica se as regras gramaticais da linguagem são satisfeitas, ou seja, se eu tenho um identificador, um operador de atribuição e um valor do lado direito. Isso é uma regra sintática. Mas esse valor pode ser que ele não faça sentido, mas não, esse não é problema da análise sintática. Processo da análise semântica. Baseado em gramáticas livres de contexto, olha elas aqui. Né? Normalmente em notação BNF, que a gente já viu a BNF ou a BNF estendida, né? Que é a IBNF, que é a Backus Naur Form. John Backus foi um dos grandes estudiosos aí dos compiladores, foi um dos pais dessa área, porque foi ele que vislumbrou essa necessidade de linguagens de alto nível e começou a implementação delas, ao invés do quem está trabalhando com software implementar isso no código de máquina, porque já nessa época, lá na década, final da década de 50, início da década de 60, já se percebia que o tempo gasto para se programar numa linguagem de máquina ele era absurdamente alto e o software para ser implementado ficava muito mais caro que o hardware, que na época já era um valor absurdo, né? Aqueles computadores gigantescos. Então, o analisador sintático ele recebe como entrada aquela lista de tokens que está vindo do analisador léxico e ele processa essa lista gerando uma estrutura de dados ou uma representação intermediária, que no nosso caso vai ser a árvore sintática abstrata. Então a gente tem, para esse caso, para essa forma com que está sendo analisada, um operador de atribuição, do lado esquerdo dele o identificador y, do lado direito o operador mais, que à sua esquerda tem o identificador x e à sua direita tem o literal inteiro valendo 1. Então essa árvore vai sendo estruturada, vai sendo construída para então ser processada, ser caminhada para gerar os próximos passos do compilador, e é lógico, aí a gente vai ter aqueles problemas de ambiguidade, resolver ambiguidade, para que lado que a recursão tem que ir, se ela é mais para a esquerda, se ela é mais para a direita, né? Aí vai implicar em derivações para a esquerda e para a direita. Todos esses tipos de decisão vão ser importantes para poder construir o compilador, o analisador sintático, que a gente vai ver na hora que for necessário também, né? Então, o Constraint Analyzer, que é a análise semântica, né, que vai fazer a análise semântica, eu já comentei algumas vezes, né? E ele precisa existir porque esse tipo de coisa não é possível mostrar nas gramáticas livres de contexto. Existia até o uso de um outro tipo de gramática, que era chamada gramática de restrições, se eu não me engano, mas que já caiu em desuso, que a ideia era embutir esse tipo de informação dentro da gramática, mas não se utiliza mais, tá? Realiza análise de tipo e de escopo, ou seja, eu estou verificando
Aqui algumas análises mais simples, né? Se o valor atribuído é igual, ele é compatível com o tipo que está recebendo, né? Se não for, vai emitir um erro. E de escopo, não, ó, essa variável que eu estou usando aqui, ela existe? Se ela existe, ela é de escopo local ou global? O que eu faço com ela, né? Normalmente checa a validade com praticamente nenhuma modificação da representação atual. Normalmente ele só passa pela árvore verificando se aquilo lá está ok. E a análise semântica é chamada também de análise da semântica estática ou análise de restrições, constraint analysis. Eu estou falando de análise semântica sempre, né, gente? Mas o autor do livro que a gente está seguindo, ele chama de análise de restrições, tá? Então aqui no texto dele ele falava de análise de restrições, depois falando de análise semântica. É, por que é semântica estática? Nesse nosso caso aqui, principalmente, os nossos programas eles não vão ter nenhum tipo de estrutura que vão permitir que a gente tenha uma metalinguagem dentro do programa. Então, por exemplo, o mecanismo de genéricos do Java ou o mecanismo de templates do C++. A gente não tem esse tipo de preocupação, tá? Então, nesse caso, a gente teria uma semântica um pouco mais maleável, um pouco mais plástica, mas ainda assim elas permanecem estáticas porque são regras fixas, né? Aí vem o gerador de código que vai ter como entrada a árvore sintática abstrata, vai processar ela e vai gerar o código objeto. No nosso caso aqui é um código assembly para a máquina virtual CVM. Então é um assembly da CVM. Então ele traduz a representação intermediária em código de máquina ou em linguagem assembly. Pode ser em máquina diretamente ou assembly. O problema de gerar linguagem de máquina diretamente é o problema dos vários tipos de processador que eu cheguei a comentar, que eu já comentei com vocês, né? Se a gente estivesse gerando código de máquina para uma máquina-alvo, né? Para um processador-alvo. Altamente dependente da máquina. Agora sim, a gente está perto da máquina, né? Ele depende da máquina, tanto se ele for gerar código de máquina ou gerar linguagem assembly, que tem que ser um assembly compatível à máquina. Então, ele pega essa estrutura e então converte em código assembly. Eu não vou ficar lendo esse assembly aqui não, pessoal. A gente vai depois estudar essas coisas com calma, tá certo? Eu não sei se na disciplina de arquitetura vocês tiveram algum tipo de contato com assembly lá do MIPS, né? Do MIPS 32 ou do MIPS 64, mas depois a gente vê com calma, tá certo? Então, isso aqui é um código assembly que representa isso aqui. E por fim, o otimizador, que vai pegar essa representação final e vai melhorar ela do ponto para aumentar a performance e diminuir o uso de memória, né? Então, aumentar a performance do código em relação ao tempo e espaço, alocação de registradores, otimizar isso, né? Muito bem, eu estou usando o mesmo registrador, será que não é melhor usar um outro registrador que trabalha com esse tipo de dado de forma melhor, ou ele é mais específico para aquilo lá, né? Movimentação de computações invariantes para fora de laço. Então, por exemplo, estou declarando uma variável dentro de um laço toda vez que eu entro nele. Por que eu não declaro a variável uma vez só fora, né? Então o compilador vai fazer isso para a gente. Não só isso, outras coisas, tá? Resolução de aritmética em tempo de compilação. Então, por exemplo, eu tenho uma conta ali, eu tenho uma expressão aritmética com vários valores fixos, né? Vários literais ali. O otimizador ele pode ser esperto, opa, eu tenho um monte de operações aqui com valores fixos, né, com valores constantes. Por que eu já não faço essas operações e já coloco esse valor final dentro ali da minha fórmula, da equação, né? Pode acontecer isso também. Então, eu evito que depois, em execução, eu fique fazendo essas contas, essas operações sem precisar, né? Otimizações tanto na representação intermediária quanto no código objeto. Pode ocorrer otimização lá na árvore sintática abstrata ou já no final, que é o caso aqui que a gente vai ver. Otimizações, decidir, né, sobre otimizações locais versus globais. Às vezes uma otimização global ela pode afetar código local, então não pode ser executada. E por fim, otimização de compiladores. Se eu otimizo o meu compilador, otimizo a minha linguagem, a minha geração de código, ao final eu posso recompilar o meu compilador nesse compilador novo para eu ter um compilador mais rápido, né? Isso a gente já viu esse tipo de coisa na aula anterior. Então, entrando aquele código assembly anterior, o otimizador pode ter uma regra lá, né? Ó, trocar essas duas instruções. Olha só o que ele está fazendo. Estou carregando um inteiro e fazendo a adição nele numa variável, num registrador, né? Trocar
pela instrução inc. Então, ao invés de eu ter duas instruções onde eu faço o load do inteiro num registrador e faço a adição nele, desse valor, eu posso trocar por inc que já tem embutido esse tipo de coisa, né? Não vai ter carga de um, simplesmente vai no registrador e incrementa. Eu estou falando de registrador, mas a gente vai ver como tudo isso vai ser implementado depois, tá bom? Aqui só um adendo, tabelas e mapas, né? Isso aqui a gente já viu como implementar esses tipos de estruturas, né? Seriam as nossas tabelas de símbolos, que algumas linguagens chamam de mapa, né? Na própria linguagem Java, a estrutura de dados, as estruturas de dados prontas que implementam tabelas de símbolos são mapas, né? Tem vários tipos de implementação. Então, conduzem o processo de compilação em parsers baseados em tabelas. Tem parsers, aqui no nosso caso é o descendente recursivo, né? Da esquerda para a direita, com recursão é mais à esquerda, com um símbolo de look ahead. Tem parsers que precisam de tabelas para fazerem um trabalho, a gente vai ver depois. E além disso, armazena informações do identificador, outras tabelas, né, para armazenar a informação dos identificadores e seus atributos. Bem, que tipo que é o identificador, onde que ele existe, né, qual que é o escopo dele, né, para saber se eu posso atribuir um determinado valor nele ou não. Então, chamado, né, tabelas ou mapas de identificadores, ou de símbolos, ou de tipos. Deixa eu pôr um ponto aqui, ó. Então, continuando, tratamento de erros, né, pessoal? Vai reportar a natureza e a localização de erros, as mensagens de erros. Na maioria das vezes, o compilador é usado para compilar programas incorretos. Isso é verdade, né? Vocês que agora já programam um pouco, vocês percebem o tanto que a gente erra, né? Quando a gente mesmo que o programa seja correto do ponto de vista de compilação, às vezes ele ainda tem problemas de lógica, né? Tá errado o que a gente fez, né? Não está resolvendo o problema. Recuperação de erros, né? Então, tem algumas abordagens para recuperação de erros. Turbo Pascal versus abordagem tradicional. Turbo Pascal, ele meio que corrige mais ou menos aquilo ali, mas, né, ele avisa, mas será que está certo? Será que está errado, né? A gente tem que ir lá dar uma olhada. Todos os erros reportados após o primeiro erro são suspeitos, né? Porque isso aqui eu já falei anteriormente, né? O primeiro erro normalmente é o erro certo, o erro. Depois os outros eles vão sendo meio que gerados a partir do erro inicial. A gente até vê isso na linguagem Java, né? Quando falta, por exemplo, um fechamento de chaves, a gente vai ver esse erro sendo propagado e a gente vai tendo coisas estranhas acontecendo depois. Já falei das ferramentas para construção de compiladores, né? Principalmente os geradores de parsers, os compiladores de compiladores. O entlr é muito famoso, eu gosto muito, utilizei em 2010. Acho que eu até comentei na aula anterior, né? Para algumas coisas que eu fiz. CocoR, FlexByzon, LexYak. Pessoal, o Lex e o Yak são os pais, vamos dizer assim, e depois veio o Flex e o Bison, que é do projeto GNU. O Flex é a ideia do Lex, que é o gerador de analisador léxico, Lex, né? E o Bison é o gerador de analisador sintático, que vem do Yak aqui, né? Yak não está escrito corretamente, mas a ideia a pronúncia, né? Um homófono aí seria o bicho, né? O iaque, né? E o bison é uma brincadeira, né? O bison é um outro bicho, né? Um outro ruminante, vamos dizer assim, né? Um outro bicho da família aí das vacas, dos bois, né? Então, a ideia aí é trazer um nome parecido da mesma família, né? Porque eles fazem a mesma coisa. Java CC também é famoso, né? É um compilador específico aí para feito em Java, né, na verdade, né, e muito usado em alguns projetos. Motores de tradução dirigidos por sintaxe, geradores de código e otimizadores para representações intermediárias de baixo nível, LLVM. É o que eu falei para vocês, eu gero no meu compilador C Sharp, o Kotlin ou no outro compilador qualquer, eu gero uma representação de código de máquina, só que essa é uma representação genérica que eu dou como entrada no LLVM e eu digo para qual assembly eu quero que ele gera, para um x86 ou para um ARM, ou para um PowerPC e assim por diante, tá? Os compiladores, pessoal, eles podem também trabalhar utilizando passadas. O que é isso? Quantas vezes eu passo pelo código, pela estrutura de dados que representa aquele código para eu gerar o compilador, gerar o código objeto no final. Alguns detalhes aqui, não vou ficar
falando muito disso. Então, as vantagens dos compiladores de múltiplas passados que passam muitas vezes, né? Eu consigo ter modularidade aumentada, eu divido o meu compilador em módulos, eu tenho maior habilidade para realizar análise global, ou seja, para fazer otimização. Normalmente menos memória é necessária em tempo de execução, ideal para sistemas multiprocessados, e algumas linguagens requerem mais de uma passada. Por exemplo, se o identificador é definido após ser usado. Tem linguagem, pessoal, que você usa o identificador, você usa uma variável sem mesmo declarar ela, ou depois você declara, né? Então, para você ver que aquilo ali é válido, você tem que andar na frente e ver que aquilo lá foi declarado. Então, você tem que dar uma passada antes no código para ver se aquilo lá de alguma forma foi declarado, para depois colocar essa declaração antes. JavaScript faz isso, né? Você pode declarar depois. Aí tem o processo de hoisting lá, né? Que é que eleva as coisas para antes delas serem declaradas, para antes delas serem usadas, né? E tem uma série de problemas com isso também, né? E JavaScript também é interpretado, né? Mas eu preciso ver isso ou ignorar que aquilo lá vai ser declarado depois. Então tem esse tipo de decisão. Desvantagens podem ser mais lentos, porque tiver muita entrada e saída em disco. Normalmente maiores, mais código, eu vou ter módulos separados, né, que vão ter um ser entrada do outro e eles não vão compartilhar, eles vão ser o acoplamento aí deles vai ser baixo, né? Requer um projeto de linguagem de representações intermediárias, porque eu vou ter que gerar uma representação para dar como entrada para o próximo módulo. No nosso projeto, a gente vai ter 3 passadas. A primeira passada faz a leitura e a análise do código-fonte, gerando árvore sintática abstrata. Passada 2, percorre essa árvore executando análise semântica. E passada 3, gera o código de linguagem assembly da CVM. Então, algumas otimizações. Vai ter geração de código e otimização. E outras otimizações são feitas pelo assembler, que a gente não vai programar ele, a gente vou fornecer ele para vocês. O assembler da linguagem assembly da CVM que vai gerar código de máquina para a nossa máquina virtual. Todas as passagens intermediárias usam as árvores sintáticas abstratas em memória. As operações de entrada e saída somente ocorrem na leitura do código-fonte da escrita do código do objeto. Por que isso? Dependendo do compilador, se a gente tem um código-fonte absurdamente grande para ser compilado, colocar tudo isso em memória pode ser que seja inviável. Então, normalmente compiladores grandes eles têm que fazer esse chaveamento da estrutura de dados que representa o código e tem que começar a armazenar em disco, precisa de estrutura de dados para fazer esse tipo de trabalho, mas não é o nosso caso. A gente vai lidar tudo em memória, tá bom? Possíveis objetivos no projeto de compiladores, né? Conflitos e escolhas aí que a gente tem que ter. Confiabilidade, regra número 1, né? Todo compilador tem que ser livre de erros. Então, eu não posso ter um compilador que lê a linguagem fonte e gera um programa objeto que não é semanticamente equivalente. Então, ele não pode errar, né? É isso que quer dizer essa regra. Ter modularidade e ter manutabilidade, ou seja, eu ter coisas separadas para facilitar com que eu mantenha esses módulos, né? A gente quer programas objetos rápidos e pequenos. Não adianta também gerar um programa gigantesco. Tempos de compilação curto, tamanho do compilador reduzido, boas capacidades de diagnóstico e recuperação de erros e minimização do tempo de desenvolvimento do compilador. Tudo isso está óbvio, né? É óbvio que a gente quer essas características, né? Mas às vezes, dependendo do tamanho da linguagem, do que a gente pode fazer com ela, a gente vai começar a ter variações aqui. Como é uma linguagem específica para aprender projetos de compiladores, né? Construção de compiladores, a gente vai conseguir cobrir essas características. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi aí a nossa segunda aula, uma aula de ponto de vista mais teórico aí da disciplina. Tudo bem? Como eu disse para vocês, eu vou continuar repetindo isso. Na nossa quinta aula a gente começa com a parte mais prática, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver especificamente especificação de linguagem de programação, a gente vai dar uma revisada nas gramáticas de contexto. E depois na quarta aula a gente vai ver como que é a tal da linguagem CPRL, como que a gente declara variável, quais são os operadores dela, quais estruturas que são permitidas, como que eu declaro um subprograma e assim por diante, tá bom? Então aí a gente fecha a nossa parte teórica, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou e até mais.